Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, terminando esse seminário tão importante, onde nós estamos estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. E hoje já estamos na penúltima lição, próxima será a última aula, e nós estamos vendo hoje a lição de número 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. A introdução ela diz o seguinte: Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Nós vamos estar vendo aí o cenário da época do profeta Zacarias, né? Em que as pessoas estavam acabando aí, tinha acabado de chegar há poucos anos do cativeiro babilônico, né? Então nós vamos ver que a profecia, né? A profecia de Deus é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança. Então, em Zacarias, aqui na lição de hoje, nós vamos ver como é importante nós se arrependermos, né? E procurar fazermos a vontade de Deus. Então, devemos olhar para o futuro com esperança. E quando nós continuamos em nossa vida, aquela vida que não agrada a Deus, então nós não conseguimos olhar para o futuro, porque nós não esperamos nenhuma recompensa. Antes de entrar na lição, eu quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida. Deus abençoe a todos vocês. Ela diz: obrigado, Maria. Presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus ilumine sempre as suas aulas, pois suas aulas é uma bênção. Obrigado, presbítero Mateus. Marcelo Norato, né? Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Veremos que o assunto dessa lição é forte. Parabéns pela aula, aprendemos bastante. Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Adriano Veiga de Lima, de Goiânia, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, seja sempre firme. Forte abraço. Obrigado, Adriano. Dentro do objetivo da lição, nesse primeiro ponto, eu vou estar apresentando o cenário do profeta Zacarias. Vamos entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta as antigas práticas. O arrependimento sincero produz um novo modo de vida. O 1.1 diz o seguinte: cenário do profeta Zacarias. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Então, nós vamos estar vendo aqui, professores, internautas, um cenário terrível na época de Zacarias, porque eles vieram com Zorobabel, o governador Zorobabel, todo animado, como nós vimos na lição passada, né, do profeta Ageu, e daí os samaritanos, né, Sambalate e outros, se levantaram aí contra a obra de Deus e fez com que até Ciro parasse, né, com a obra, ela recomeçando anos mais tarde. Então muitos judeus optaram por continuar na Babilônia. Então eles ficaram lá na Babilônia. Mas 50 mil voltou aí com Zorobabel. Os que voltaram, vencendo o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. Quer dizer, ouviram a palavra do profeta. Eles estavam de uma história de que quando os profetas falavam, eles não obedeciam e foi exterminado, por exemplo, eliminado. Israel, o reino do norte, não existiu mais. Então, muitos judeus aí optaram por continuar na Babilônia. E os que voltaram, como nós estamos vendo aí, um pouco desanimado,
mas aí eles venceram esses desânimos e trabalharam na edificação do templo. Então o profeta Zacarias, ele não somente motivou o povo, mas também lhe deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Então o profeta, ele tinha uma visão, e além de tudo, Ageu e Zacarias, que é contemporâneo ali da mesma época, tanto é que nós vamos ver, Ageu profetizou, depois, poucos meses depois, Zacarias também veio trazer profeta com várias visões, que o nosso comentador preferiu não colocar as visões aqui dentro desta lição. Mas Zacarias é um verdadeiro líder aí, motivando o povo a trabalhar na restauração do templo. Estou mostrando o templo aí, restaurado o templo de Zorobabel. E aí mostrando que Deus tinha várias promessas. Então, quando você vai ver em Esdras, ele afirmando que enquanto os jovens cantavam de alegria, os mais velhos que tinham visto o primeiro templo, com toda a sua beleza e glória, choravam em alta voz. Então, nós vemos aí dois cenários. Veja bem, os mais velhos, se eu faço uma base aí, pessoas com 90 anos acima, que viram a beleza do templo de Salomão, agora o templo estava achando bem mais simples, então eles choravam para eles era uma decadência, não era mais o mesmo tempo. Mas enquanto isso, os jovens que nasceram na Babilônia ficaram encantados com o templo da casa do Senhor. Então por isso que o comentador está dizendo aqui que enquanto uns cantavam, outros choravam. O 1.1 diz assim: conhecendo um pouco mais do profeta. O nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente, nasceu na Babilônia e estava entre os remanescentes que retornou sob liderança de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote. Aí estou mostrando aí para vocês verem a alegria deles voltando. Nós vemos também a tristeza deles quando estavam saindo, É interessante, professores e professoras, que na lição em que nós estudamos antes do Ageu, nós vemos o povo indo para a Babilônia, sendo levado por Nabucodonosor. Agora nós vemos que mudou, já não é mais o Império Babilônico, viu, professores? Vocês se atualizar aí, que quando os judeus foram levados para a Babilônia, era o Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Hoje, eles estão voltando aí, através do Império Sírio, Lembram quando o rei Belsazar deu aquela festa, aquele banquete, e aí mandou trazer os vasos da casa do Senhor, estava festando, bebendo neles, e apareceu uma mão na parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Lembra disso? E aí, quando trouxeram Daniel disse: o teu reinado acabou. E naquela mesma noite, os sírios, diminuindo aquela água que passava ali, embaixo de onde eles estavam festando, no grande palácio. Então, eles diminuíram a água, desviaram a água, e quando se percebeu, estava embaixo e foi morta muita gente, inclusive o Belsazar. Foi naquele dia que aí, através de Ciro, começou-se o Império Persa. Nós estamos aí mudando de impérios. Os judeus do norte foram levados no Império Assírio, e os judeus do sul levados no Império Babilônico. Nas outras lições eu mostrei para vocês a divisão norte e sul, para que vocês possam entender melhor. E agora o Império Babilônico, mas agora estão voltando, na região passada, eles voltando já no Império Persa, que houve todo esse acontecimento onde o Sírio liberou eles para vir para a Babilônia, e reconstruir o templo deles. Mas aí houve aqueles contrários que sempre aparecem, e perturbar, mandaram até uma carta para o rei, e acabou o rei mandando parar a obra. Então o profeta, ele é identificado como filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias, portanto, fazia parte da tribo de Levi, tendo servido provavelmente, além de profeta, como sacerdote. Então profeta e sacerdote, pois era da tribo de Levi,
e as pessoas da tribo Levi eram da linhagem sacerdotal. Então, professor, é bom estar compreendendo isso aí. Então, Zacarias começou seu ministério profético, né, somente depois que seu contemporâneo Ageu, né, concluiu os primeiros escritos. É o que nós vemos aí na aula passada, mas foi um período bem curto. O 1.2 diz assim: a mensagem do profeta. A profecia de Zacarias começa com um chamado ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Então, os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo. Você vai vendo Deus falando, né? Em Ageu nós vimos lá que Deus queria que eles dessem prioridade, eles não estavam dando prioridade, mas mediante a liderança do governador, e a liderança de Josué, que era o sumo sacerdote, e de Ageu, e do profeta Zacarias, né? Eles animaram o povo, e o povo aí começou a fazer esse grande trabalho, obedecer. Então, aí os primeiros 8 capítulos vem falando sobre essa reconstrução. As mensagens contidas nos capítulos 1 a 8 abrangem as datas de 520 a 518 a.C., conforme o comentador, e as mensagens que se estendem do capítulo 9 a 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C., então uma diferença aí de 30, 40 anos. Então deve ter sido escrito nos últimos anos de Zacarias, embora desconhecemos a duração de seu ministério. A Bíblia não fala sobre isso. 1.3, convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao tempo anterior, o povo se sentiu desanimado. É ali onde Ageu, né, na lição passada, falou. Mas aí vem Zacarias, né, e fala com o povo, chama o povo e advertiu, né, e dizendo: vocês não vão querer voltar a praticar as mesmas práticas de seus pais. A desobediência ao Senhor. O Senhor pediu para a reconstrução do templo. Vamos fazer para não termos a mesma consequência que nossos pais tiveram. Muitas vezes nós temos consequências, professores, professoras, é porque nós andamos pelo caminho da desobediência e não conforme a vontade de Deus. Então esse comportamento culminou com o exílio babilônico. Zacarias está alertando aí, mostrando o que levou, a desobediência levou eles a ficar 70 anos, né, cativos. Então parece que eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro. Por isso que Zacarias vem aí trazendo essa motivação para eles, mostrando que eles precisavam obedecer o que o Senhor estava mandando através de seus profetas. Então, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Isso que levou Zacarias a fazer esse alerta. Quando nós estamos com pouco interesse, nós vemos que hoje muitos cultos, são poucas pessoas que aparecem na igreja. Não sei se nós não estamos levando a mensagem correta, a mensagem certa, e está desanimando o povo, ou o povo está envolvido em outras coisas e está dando pouca importância, né, para as coisas de Deus. E aí mostra pouco interesse ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. É isso que nós estamos vendo nesse dia, e por isso, professores, liderança, nós precisamos trabalhar de maneira que nós possamos estar como líderes, né, motivando o povo. O 2 diz assim, dentro do objetivo, eu vou estar falando da forma panorâmica sobre as visões de Zacarias. Algumas aqui, pois o comentador não deixou nós ir aprofundo nisso aqui. Eu vou estar ensinando sobre o papel do cristão para ser um instrumento de liderança para consolar e encorajar o povo de Deus em tempos de perplexidades e aflições. É complicado, mas a liderança, o pastor, o professor de escola dominical, presbíteros, a função deles é a função de líder, de motivadores, em tempos de dificuldade. Então, por isso nós precisamos que
a liderança esteja preparada para encorajar, né? Estamos passando por problema, encoraje com base na palavra de Deus, ok? O 2 diz assim, as palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento. O comentador está mostrando aqui. O profeta Zacarias ele recebe de Deus mensagem de esclarecimento. Quais esclarecimentos? Então, ele esclareceu que Deus não estava se agradando do comportamento do povo. Por quê? Porque o povo estava dando prioridade à construção de suas casas, como nós vimos na lição passada, e deixando a casa de Deus por segundo plano, achando que não era tempo. E também esclarecendo aí, né, e trazendo através de uma mensagem animadora para a continuidade da reconstrução do templo. E também trouxe aí sobre as profecias messiânicas. O 2.1 diz assim, o jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os jejuns no 5º e no 7º mês lembrava respectivamente a destruição do templo, o assassinato de Gedalias, né? O governo. Então Deus disse, peraí, vocês estão fazendo jejum de forma errada. Esse jejum não está me agradando. Porque quando vocês fizeram esse jejum, foi quando houve a invasão. Ele está mostrando. Então o jejum no 5º ou no 7º mês está lembrando a destruição do templo, quando Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo. Então vocês estão jejuando na hora errada. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós jejuamos na hora errada também, que não deveríamos jejuar por tal coisa. Não vou, aqui cada um vai ter que tentar descobrir o que ele pode ou não pode jejuar por aquilo. Então, ainda que o povo estava com boas intenções, esse jejum eram instituições meramente humanas. Porque naquela época, por exemplo, era Deus, os governos, tudo era Deus que colocava os governos. Então, por isso, eles praticavam o jejum e a penitência sem sinal de tristeza e arrependimento mediante algumas situações. O 2.2 diz assim, a causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. Foi o que o Zacarias ali falou com o povo, motivou o povo e disse, Deus não está contente com isso. Vocês abandonou, vocês estão escutando mensagens erradas. Vocês não escutaram a mensagem que os profetas traziam no nome de Deus. E por isso nós temos que olhar para trás. Zacarias está falando isso, olhamos para trás, aonde o povo pagou um alto preço, cativeiro, né? Exílio. Então o povo de Israel era um povo poderoso, que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido, do qual descenderia o Messias. Então Deus escolheu o povo de Israel, através de Abraão, Isaac, Jacó. Então Deus escolheu esse povo. Mas a desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. Pode ver, saíram do Egito com mão forte, o mar se abriu, tantos e tantos milagres. Daqui a pouco um grupo queria voltar. Então o ser humano tem esse problema de não entender as coisas, de servir a Deus até um certo ponto, depois esquecer dos benefícios. Porque bendiz a minha alma o Senhor e não se esqueça nenhum seu benefício, seus benefícios. Então muitas vezes nós estamos, às vezes, desanimando, esquecendo de tudo que Deus fez por nós. Então ele estava em sua pátria por permissão do rei Pérsia. Lembra que eu falei de Ciro? Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Então muitas coisas, professores e professoras, que nós temos que passar para nossos alunos,
Muitas coisas que nós fazemos trazem consequências erradas. E eles erraram. Agora, por exemplo, muitos daqueles que foram punidos não puderam voltar, foram enterrados lá na Babilônia. Mas esses estavam aqui agora, através do rei Ciro, que liberou o povo para voltar. Então eles precisavam obedecer a Deus para que as consequências da mal escolha não viessem novamente. Então escolheu o certo. 2:3 assim, visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 a 14 do livro de Zacarias. Quer dizer, Zacarias agora vamos ver que ele passa a profetizar, apontar para Jesus Cristo. E aí ele diz aqui o pastor rejeitado, Zacarias 11, né? Aí o versinho diz, pastores que não têm piedade das ovelhas, ai dos pastores inúteis, que abandona o rebanho. Então, aí eu estou mostrando para você aqui, as ovelhas não são espertas. Elas precisam de um pastor que as guie para águas tranquilas. E nós também. Então nós precisamos de uma boa liderança que escuta a voz de Deus e que transmita o desejo de Deus para o rebanho de Deus. Pois nós somos considerados como ovelhas. E os nossos pastores, eles têm que ter muito cuidado. Porque Deus está dizendo pastores inúteis. Então quando você exerce uma liderança, você tem que ver se você está sendo útil ao Senhor. Então, em Zacarias 12 fala do povo restaurado. A profecia de Zacarias 9, versículo 9, foi cumprida calmamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra? Então, Zacarias 9:9 diz assim, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. O profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Nós já estamos mais próximos, eles estavam mais longe. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Nós estamos esperando viver com o Senhor no milênio. Então, o livro do profeta Zacarias contém profecias escatológicas do Antigo Testamento e assemelha aí um pouco com Apocalipse. O ponto 3 dentro do objetivo, nós vamos extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. Eu vou estar mostrando que o arrependimento não traz de volta as antigas práticas, mas produz um novo modo de vida. Nós estamos vendo isso, eu vou estar falando sobre isso. 3 diz assim, Zacarias para hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. As pessoas estavam apáticas, sem ação, e sem esperança de dias melhores. Aí vem a profecia de Zacarias. A mensagem de Zacarias da parte de Deus era uma mensagem de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor, mas tinha um valor muito grande. E eu 3:1 diz assim, olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias 1:6, vê que Zacarias começa chamando o povo ao arrependimento. Zacarias 1:2, o Senhor se inspirou fortemente contra vossos pais. Zacarias está falando, ó, o Senhor irou, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Ele está apontando, olha, seus pais não obedeceram, por isso pagaram um preço caro, não vão entrar no mesmo caminho. Nós precisamos cuidar disso, professores e professores, mostrar para os alunos, para olhar, pode olhar para acontecimentos que tem nos dias de hoje, em que as pessoas têm grande prejuízo. Por quê? Porque elas deixam um Deus revoltado com aquela situação. Zacarias no verso 3, ele diz assim, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Deus está querendo um relacionamento mais íntimo com o povo.
mas o povo está um pouco distante ainda. Aí Zacarias, no verso 4, ele diz: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram nem escutaram, diz o Senhor, já referindo a seus pais. E o Zacarias, no 5, diz assim: vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Então, cadê os vossos pais que desobedeceram, pagaram um preço alto, tiveram uma vida de dificuldade? E ele dizia: os profetas não viveram para sempre, também já foram, a vida é passageira. É isso que o profeta está trazendo. Então o trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Então o povo, nós, os seres humanos, nos desanimamos com facilidade. Então a política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia, perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incerteza trouxe novas profecias. Olha aí, agora lá vem, por exemplo, já o reino persa. Então isso significa que cada cristão deve primar, né, dar prioridade para um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também colocando em prática na nossa vida ou em sua vida. Então nós vemos que o Império Persa também vem aí, agora o Alexandre o Grande, né? Um Império Grego, né? Então nós vemos que Alexandre o Grande, ele diz que ele tinha 3 desejos antes de morrer. Veja o desejo de Alexandre o Grande, né? Um grande guerreiro. Qual era esse desejo de Alexandre o Grande? Ele disse: ó, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, porque quero mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Primeiro desejo. Segundo desejo de Alexandre o Grande: quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. O terceiro desejo, ele diz: eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que vivemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos, né? Ele diz: de modo que as pessoas possam ver que viemos, né? Ou nascemos, quando nascemos, viemos com as mãos vazias e de mãos vazias também voltaremos para a sepultura. Então isso é para que nós possamos raciocinar, refletir sobre o que é a vida. 3.2, reconstruir vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da civilização, ou da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus, né? E em Deus. O profeta, ele faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação, reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Então ele queria que o relacionamento do povo, né, precisava ser reconstruído com Deus e em Deus. Eles estavam reconstruindo o templo, mas os alicerces da fé estavam precisando de ser consertado. Então aí Zacarias convoca eles a pureza e aí anima, mostrando que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Quer dizer, o verdadeiro líder, ele anima o seu povo, ele traz palavras de motivação. Isso é importante, professores e professoras. Não vamos contar, nós como professores, como pastores, nós não podemos chegar diante de uma plateia, né? Ou diante do nosso povo, diante da escola, e contarmos derrota em que estamos sendo derrotados. Vamos superar e vamos animar aqueles que estão com problemas. Então dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústia, perplexidade e aflições. Tem promessa ali em Zacarias, de suas profecias, que vai cumprir ainda, né? Daqui a milhares de anos, não sei, Deus sabe. 3.3, realizar a obra de Deus. Os judeus
ao regressarem do exílio na Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estava totalmente destruído. Não foi fácil também. Vamos ver, quando eles voltaram, quando Ciro mandou que eles voltassem para reconstruir, quando eles chegaram ali, a cidade, os muros da cidade, apesar de anteriormente ter tentado ali reconstruir, mas estava ainda derrubada, ainda algumas coisas não estavam construídas. Então tinha que reconstruir tanto a cidade como o templo, que estavam aí destruídos. Então isso só aconteceria com o comprometimento e a dedicação de todos. É isso. Por exemplo, na igreja, quando querem fazer uma coisa, precisa de comprometimento, mas não serem forçados. Então a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que haviam na realização daquela obra. Então eles estavam também empolgados, pois a terra natal era muito importante estar ali, mas ela trazia também a responsabilidade de tornar habitável novamente, pois havia sido destruído, e ali, por esses 70 anos, só ficaram as pessoas mais pobres. Então existia muito trabalho a ser feito, e cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho, mas não bastava ter habilidade, era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. Então eu sei fazer, mas eu não me disponho, quer dizer, não é preciso só isso. Conclusão, há mensagens maravilhosas no livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com seu povo. Então essa é a mensagem que ele está nos trazendo, mostrando a misericórdia de Deus, alcançando todos, né, os que buscam com sinceridade, e também mostrando que arrependimento de pecados, né, nos retornam para Deus. Então que nós possamos viver uma vida que realmente agradamos ao Senhor. Um abraço a todos os internautas, não esqueça de curtir, de compartilhar, de fazer seus comentários, e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.